Uma das figuras que o Senhor Jesus usa, que ele usou, vocês sabem que na Bíblia tem muita linguagem figurativa para simplificar a coisa. Jesus disse que nós somos galhos, né? Nós não somos... Tem uma parte que nós somos árvore de justiça, para sermos bem plantados, né? Raízes profundas na sua presença, na sua palavra. E tem parte que diz que nós somos o galho, né? Ele é a árvore, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Só fazendo alusão à dependência que o ser humano, né, tem que se conscientizar na dependência de Deus. Tem nada melhor do que ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Firmados na palavra de Deus. Normalmente eu faço umas perguntas e hoje eu trouxe uma pergunta aqui. Quando é que o cristão demonstra verdadeiramente que vive da fé? Porque é uma exigência de Deus, ele diz, mas o justo viverá da fé. Então, da fé tiramos os recursos para a nossa vida. Pela fé agimos espiritualmente, usamos armas espirituais. Quando é que o cristão demonstra que vive da fé? Sabe como é que ele demonstra? Quando ele enfrenta problemas espiritualmente, ou seja, usando recursos que Deus oferece. Quando ele enfrenta batalhas e se conduz espiritualmente. A consciência de que a luta é espiritual, a guerra é espiritual, que nós temos um adversário. Esse adversário é Satanás e ele luta contra a vida humana, principalmente contra o povo de Deus. Ele odeia Cristo. Ele odeia Deus. Então o diabo ele quer destruir a raça humana. Se possível fosse, como Deus disse, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Nessa caminhada pelo crescimento espiritual, nós vimos semana passada o rei Josafá. E nós vimos que diante de uma investida, de uma ameaça, eu usei todos os termos assim, fortíssimos para dizer, os inimigos estavam próximos, muito bem armados, eles um povo pacato, um povo tranquilo, um povo de Deus, totalmente desprovidos, despreparados para enfrentar uma guerra daquelas. E nós vimos que o rei se abalou no primeiro impacto da má notícia. Quando ele recebeu aquela notícia violenta, ele teve medo, teve aquela reação, mas ele não alimentou o medo. Aí está uma reação espiritual, ou seja, não, eu não estou sozinho. Nossa, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E contemplamos isso quando ele iniciou a sua oração, apresentando a Deus que ele lembrava das grandezas de Deus, que Deus tinha operado nos seus antepassados, seus ancestrais, fazendo lembrar, né, as maravilhas de Deus. Certamente passou pela sua cabeça o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sustentou Israel 40 anos, todos os dias ali, conduzindo aquele povo. O Deus que os protegeu, que os guiou, que sustentou, e assim ele se conduziu espiritualmente. E quando a palavra veio forte a eles, ou quando a palavra de Deus falou, eles se firmaram na palavra e já não tinham mais receio de nada e saíram como Deus mandou para enfrentar os inimigos com louvor. Com louvor. Muito, muito importante, tremendo. Hoje nós vamos contemplar um outro rei, outro tempo, mas o rei de Israel, sobre Israel e Jerusalém, sobre Judá e Jerusalém. As cidades da Judéia eram uma confederação de todo o território do povo de Deus, cidades e cidades. E Jerusalém é a menina dos olhos do povo de Deus, dos olhos de Deus. E nós vamos ver um outro rei, sendo que esse rei, ele tem um histórico. O pai foi um louco. O reino era sucessório, né? Vinha de pai para filho. E o pai destruiu, literalmente, com todas as bases de temor a Deus, de respeito a Deus. Acabou com cultos, fechou as portas do templo, fez orgias e bagunça. E quando o filho assumiu, fez o filho com 25 anos de idade, lembrando que ele era filho, neto de um sacerdote, ou seja, a mãe era filha de um sacerdote, conduziu aquele menino na presença de Deus e ele guardou o que era bom, que ele aprendeu certamente da mãe e do avô, e não aprendeu os caminhos do pai.
Porque a escola das crianças, dos filhos, são normalmente os que criam, né? Principalmente os pais, obviamente. Imagina se um pai alcoólatra vai dizer, meu filho não vai beber. Mas com que autoridade ele vai dizer isso? Não pode dizer isso nem para o filho, que dirá para o mundo espiritual, né? Vai dizer, diabo, no meu filho você não vai tocar, espírito do alcoolismo. Bom, então o rei Ezequias foi um rei que agiu com toda fidelidade. Só que isso não impediu que Satanás se levantasse contra ele, tentando invadir o seu território e acabar com tudo, como foi o caso da tentativa contra Josafá. Então hoje nós vamos ver a reação de mais um rei. Por quê? Quando alguém aceita Jesus, irmãos, essa pessoa ganha duas posições. Uma é de autoridade espiritual, ou seja, para não deixar o diabo fazer bagunça no seu território. Cabe aqui lembrar que o Espírito Santo lembra, né? Ele diz, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Às vezes o cristão sofre por falta de conhecimento dos seus direitos. Às vezes erra nos mandamentos, fica fora da presença do caminho, vamos dizer. Bom, então, esse rei chamava-se Ezequias, assumiu o trono com 25 anos de idade e começou a fazer maravilhas que agradaram a Deus. Reabriu as portas do templo, voltou com os cultos, recuperou todos os valores de Deus, amava a Deus, adorava a Deus, levantou um povo para servir a Deus, e com isso Satanás ficou desesperado e muito enraivecido contra aquele rei. Quando o diabo vê que alguém começa a se dedicar a Deus, ele pressiona para ver se a pessoa recua, para ver se a pessoa fica confusa e diz, espera aí, eu estou servindo a Jesus, e o que está acontecendo? São as tentativas, tá? Para ver se consegue fazer o cristão desistir de avançar contra ele, dominando realmente seu território. O apóstolo Pedro, ele, dentro das duas cartas, duas epístolas que ele escreveu, tem algo que tem de estar sempre sendo lembrado, como tudo que a palavra de Deus diz. Por falar nisso, né, o culto de domingo, eu dei uma orientação que lessem o capítulo 1 de Josué, de 1 a 9. Alguém está lendo? Não é de grande crescimento espiritual? Quem não está lendo, você não está se alimentando espiritualmente. Porque a palavra é comida, né? Jesus, eu sou o pão da vida. A palavra de Deus, ela é arma espiritual para acabar com as obras malignas, tá? E tudo na vida tem os seus momentos. Então, pode chegar um tempo que precise dessa palavra e não tem. Como Jesus chamou a atenção de Marta e disse, Marta, Marta. Marta estava cuidando de coisas sérias, lícitas, honradas e honrosas, mas não era o momento. O que Jesus estava ensinando ali, ela não recebeu. Então, é importante essa atenção, pessoal. É porque hoje, quarta-feira, né, dia que se busca esse crescimento, mas vamos lá. Então, o rei Ezequias, tá? Ele agradou tremendamente a Deus, o diabo tentou se levantar contra ele, e o que nós vamos ver são esses fatos, que lições nós vamos tirar disso. 2 Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1, o título diz, Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Versículo 1, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Olha só. Pastor, o que isso tem a ver comigo, tem a ver conosco? Tem tudo, pessoal. Senaqueribe aqui representa o próprio diabo. Pois a intenção do diabo é essa, é dominar a terra. O que ele fez com Adão? Conseguiu, né?
chamar a atenção de Eva, fazer o Adão desobedecer a Deus, afrontar a Deus, a realidade, falei segunda-feira aqui. Se Adão reconhecesse a soberania de Deus, teria tido temor, ou seja, o respeito pelo mandamento que Deus deu, né? Quando Deus veio falar com Adão, a pergunta que, depois que Adão comeu o fruto, a pergunta que Deus fez a Adão, Deus disse, Adão, onde estás? Ele disse, tive medo e me escondi. Porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou a ele, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu do fruto da árvore de que te ordenei que não comestes? A palavra-chave é ordenei. Deus deu uma ordem para ele. O Senhor Deus é o Criador, soberano. Ele reconheceu a soberania de Deus? Não. Como muita gente se converte, apanha parte das escrituras que lhes interessam e outras partes não quer saber. Muita gente diz, eu amo Jesus, mas não reconhece a soberania de Jesus sobre a sua vida, para cada área da sua vida. Senaqueribe representa o diabo. Ele tem a intenção de apanhar todas as cidades e separá-las para ele. Ou seja, eu vou montar aqui, vou estender o meu reino aqui também. Qual é o reino do diabo? Jesus disse que ele é o ladrão, que ele rouba, mata e destrói. Ele gosta de entrar numa pessoa saudável e arrebentar com a saúde. Ele gosta de entrar na vida de um empresário e levá-lo à falência, ao desespero, às dívidas, à fome, à necessidade. Eu posso te falar por base, porque meu pai foi empresário e virou morador de rua. O diabo gosta de pegar uma pessoa que está em pé e jogar lá no fundo. Ele gosta de entrar num casamento, principalmente quando ele acontece pelo verdadeiro amor. O diabo afrontando a Deus diz, eu vou te mostrar o que eu faço com esse amor todo aí. Jogo nojo, jogo ódio. Claro que isso tudo teve muito planejamento e a investida. Então, Senaqueribe, ele planejou, eu vou invadir Judá, Jerusalém, eu vou apanhar isso tudo para mim. Então tem tudo a ver com a vida do ser humano. Só que aqui você deve observar no início que diz, depois dessas coisas e dessa fidelidade, você vai dizer, mas como é que pode? Pois, gente, não é o fato de servirmos a Jesus que o diabo não vai tentar. Como é que ele tentou com Jesus lá no deserto? Ele não tentou Jesus? Tentou ou não tentou? A questão é ele encontrar o espaço ou não encontrar. A questão é ele encontrar as brechas e as portas ou ele encontrar dificuldade. Vai depender do próprio cristão. Então, Ezequias estava sendo fiel a Deus, mas o Senaqueribe disse, eu vou pegar essas cidades para mim, eu vou entrar, ou seja, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com o povo dele, eu vou ficar com tudo para mim. Continuando, versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Dá uma paradinha. Ninguém vive sem água, né, pessoal? Ninguém vive sem água. Eles invadiriam o território e nas proximidades encontrariam aquelas fontes todas. Poderiam montar acampamento ali e fazer o cerco, não é? Com estratégias mais acuradas, mais estudadas, para que tivessem êxito na investida. A primeira coisa que ele fez foi tapar as fontes. Vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu vejo aqui. Tem gente que entrega o ouro para o bandido. Como? Tem gente que tem planos, tem sonhos, e nem sonhou ainda, e nem iniciou um planejamento, só tem vontade de fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, sai falando para todo mundo. Sabe quando vai conseguir concretizar? Nunca. Porque tem uma coisa maldita chamada inveja. Então é bom parar de dar águas para os inimigos. Eu não estou falando de pessoas, estou falando que o diabo usa pessoas. E ele usa.
Infelizmente, essa é uma realidade. Vocês veem o que acontece nos países quando penetram espiões para ver que tipo de armamento está sendo desenvolvido, que tipo de estratégia está sendo criada. Vamos a essa realidade. Por exemplo, no mundo científico, existe até a competição para ver qual é o primeiro que descobre a solução para determinado problema, o remédio para tal doença, porque o nome vai ficar famoso lá em cima e tal. E se alguém entra no campo e rouba a fórmula do outro? Que isso, pastor? Pois o diabo é mestre em fazer isso. Diz, você tem um sonho? Esse ano vou comprar minha casa própria. Fala para todo mundo. Tem alguém que tem uma raiva da vida e tem inveja, porque não tem nada na vida. A pessoa já trinca os dentes e o diabo já entra ali. Pastora, quem sente inveja é que é prejudicado. Quem é invejado não é prejudicado. Depende. Tem revestimento, tem armadura, tem muros para guardar o seu território, porque os muros são espirituais. Não, pastora, não afeta nada. Estou cansada de ouvir isso. É mesmo. Se tem um invejoso, é porque tem um invejado. Se não tivesse um invejado, não teria um invejoso. Vai ter inveja de quê ou de quem se não tem ninguém para invejar? A inveja é uma força maligna, pessoal. Ela só não invade se Jesus for o escudo. Se a fé estiver firme. Porque se percebe quando alguma coisa não vai bem, se entra em oração. E em oração o Espírito de Deus toca. A inveja nunca está longe, ela está sempre perto. A pastora não é assim. Às vezes você vê uma pessoa que tinha uma saúde perfeita, que tinha um vigor tremendo, que galgava degraus e subia, subia, subia. De repente a pessoa sofre uma queda violenta. É arrebentada, mas ninguém vai atribuir. Aí ela é tirada da sua posição de vencedor, de pessoa saudável, da sua linha profissional. Não, pastora, não é assim. Pois eu vou te mostrar. Você marca isso aqui, deixa marcadinho que a gente volta aqui já já. E vai comigo em Provérbios, livro de Provérbios. Vai caminhando depois de Salmos, encontre Provérbios. No capítulo 27, tem o versículo 4, que fala da maldita inveja. Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Alguém lê comigo em voz alta? Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará? A pessoa está subindo, subindo, subindo. A internet, então, meu irmão, são as fontes das águas que saciam muita gente. Que isso? Volta e meia você vê alguém que estava no auge da saúde, subindo numa carreira próspera, bonita, de repente um câncer. Você diz assim, que isso? Como é que pode? A pessoa não tinha nada. De repente aparece já toda arrebentada. Quem parará perante a inveja? Se tiver o escudo da fé, é outra história. Se tiver o escudo da fé, é outra história. A inveja tem tanta força quanto o ódio. Se o Jacó não presenteasse o Esaú, Jacó o teria matado. Tanto que quanto o Esaú tinha matado Jacó, tanto que quando Jacó volta, depois de 20 anos, ele ainda tem receio do irmão atacar e atacar o seu povo. E aí? Você está lendo, eu estou te mostrando. Não estou pregando nada absurdo, eu estou te mostrando. Por que o Ezequias diz, vamos tapar essas fontes? Tem gente que fica na internet só para contar as maravilhas da sua vida, despertando raiva em uns, inveja em outros. Mostra a paixão do casal, do casamento, o quanto o amor está florescendo, o quarto novo que acabou de... O Ezequias apoiou o conselho. Só, eles vão vir, vão se encher dessas águas. Tapa essas fontes. A internet está sendo.
E aí? Volta lá, vamos lá. Te mostrei. Não pode dizer a pastora falou. Não. Você tem que dizer assim, a Bíblia fala. Quem fala é Deus. Quem parará perante a inveja? Quem tem Jesus, né? Então diga quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem escudo, pessoal. Mas não esquece que o escudo é da fé. Continuando, então. Muito bem. Então nós paramos no 4, vamos agora ao 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro por fora. E fortificou a Miló na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. Versículo 5. Ele se fortificou, se fortaleceu. Edificou todo o muro que estava o quê? Quebrado. Quem fala demais, meu irmão, quebra o seu muro. Tem gente que fala demais, né? Conta tudo para os outros. Faz pessoas de fora se envolverem na sua intimidade, na sua vida. O muro quebrado, qualquer bicho pode entrar. Qualquer um pode entrar. Tem gente que deixa seus muros quebrados. Como o diabo gosta de encontrar brechas nos muros. Continuando. Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração. O que Ezequias vai falar com todo o povo de Israel? Seu povo. Então vamos juntos no 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Dá uma paradinha. Quem está falando isso? Ezequias. Mas como é que Ezequias pode falar uma coisa dessas? Se ele é um ser humano, está debaixo de uma ameaça violenta demais. De uma invasão. O Senaqueribe é o rei que tem um exército gigantesco a seu serviço e está invadindo as terras do rei Ezequias. E ele vai e diz para o povo, se esforcem, tenham bom ânimo. Você viu o livro de Josué? Pois é, esforça-te. Claro que o cristão tem que se esforçar, igreja. Tem que vigiar todo pensamento que vem contra a palavra de Deus. Se você pensar que você não vai conseguir vencer a batalha, você retrocede. Quem avança é o diabo. A doença cresce, o problema cresce. Pensa que Satanás não fica observando. Eu citei no início. O apóstolo Pedro escreveu uma das coisas mais importantes para o cristão ficar ligado. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão. Quando começam as encrenquinhas no casamento, alguém tem que ser vigilante. Não, peraí. O diabo quer entrar. Ele quer contenda. Ele quer briga. Ele quer divisão. Ele quer destruir minha família. Um tem que ter a sabedoria de Deus para perceber que o diabo está tentando entrar e agir espiritualmente. E aí? Vamos dar os frutos conforme a palavra. Vamos frustrar o plano de Satanás. O plano de Satanás é a briga. A paz acaba com a briga. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Se não tiver quem alimente a contenda, vai falar sozinho. Atenta aqui. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não adianta, não é só ter ânimo não, pessoal. Quando vem uma investida, o ânimo tem que ser bom. Que isso? Ezequias está dizendo, tende bom ânimo. Já já a gente volta aqui, vamos continuar. Nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Olha a fé desse homem, gente. As impossibilidades dele são todas. As possibilidades humanas, mínimas ou nenhuma. Mas e Deus? E o Senhor dos exércitos? E o Deus cujos olhos são como chama de fogo? E o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel? Que tomou a frente das batalhas deles?
Ezequias está firmado na grandeza, nas grandezas de Deus. Ele não está firmado no poder do seu reino, nas suas habilidades para a guerra. Ele não está firmado no exército de Israel, de jeito nenhum, não teria a mínima possibilidade. Ele está contemplando as grandezas de Deus. E ele está animando todo o povo, mas ele está dentro do mesmo problema, como foi Josafá. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você é dessas pessoas, você é de Jesus. Quando pessoas estão apavoradas à sua volta, você é o calmante dessas pessoas? Depende. Tem gente que grita, meu Deus, o outro grita, Jesus tem misericórdia. Tem gente que diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O outro diz, sai correndo que não tem jeito. Não sei. Alguém diz, o que é que eu vou fazer? O outro diz, não sei, estou desesperado. Observa o que Ezequias faz, gente. Ele está buscando forças em Deus, ele está alimentando a sua fé, ele está firmado no Deus Todo-Poderoso, que sempre cuidou de Israel, para acalmar aquele povo. Quando se busca por um que está caído, ou que está lá doente, a coisa está séria. Se um grupo entra em desespero, desestrutura a família inteira, pessoal. Alguém tem de estar firme na fé para levantar quem está caído e acalmar os ânimos. Pois Ezequias foi tremendamente espiritual. O que eu perguntei no início? Quando é que o cristão demonstra que vive da fé? Quando ele enfrenta problemas de modo espiritual. Quando ele se firma em Deus e firma a sua fé nas grandezas de Deus. Quando ele não se deixa dominar pelo medo. Continuando então, versículo 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo, dá uma paradinha. Vocês agora vão ver uma das maiores táticas de Satanás. Quando o cristão decide vencer, tá, uma impossibilidade, quando o cristão decide acabar com um mal na sua vida, pelo poder de Deus. Resumindo, quando o cristão está crescendo na fé para buscar um milagre de Deus, para mudar a sua vida, da saúde, da doença para a saúde, das dívidas para o descanso das provisões de Deus, da humilhação, da vergonha, da derrota para os cuidados do Pai. Quando o cristão começa a crescer na fé, buscando em Deus a solução dos seus problemas de verdade, o diabo vai usar algumas táticas. Ele ameaça, ele debocha, ele ironiza. Quem aqui fez o estudo conosco sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém por parte de Neemias? Quem fez? A maioria, né? Quando todos que estavam juntos de Neemias se esforçaram ao máximo para reconstruir os muros o mais rápido possível, para tapar as brechas, de modo que não houvessem mais invasões, os inimigos começaram a perturbar os construtores. E uma das coisas que eles faziam, o que era? Zombar. Para ver se eles se irritavam e caíam no tapa mesmo, no soco. Para acabar com a construção. Ou se eles acreditavam naquela jogada deles, diziam, vocês são fracotes demais, vocês não vão conseguir nada. E se vocês conseguirem, vem uma raposa e derruba esse muro de vocês aí. Quem lembra disso? Uma das coisas que o diabo gosta de fazer, pessoal, quando o cristão cresce na fé, para buscar uma cura, buscar um milagre, buscar uma mudança de vida melhor, ou seja, para alcançar as bênçãos de Deus, uma para se endireitar, para ser realmente um filho, uma filha do Pai Todo-Poderoso. Quando a pessoa começa a buscar Deus mesmo, tá? Para viver debaixo dos cuidados de Deus, caramba, o diabo fica desesperado. O quê? Vai acender essa lâmpada do céu aqui na terra? Vai chamar a atenção da família? De outras pessoas? Outras pessoas vão querer esse Jesus?
Essa semana eu ouvi uma senhora me dizendo, ela disse, eu vim para Jesus primeiro, meu marido servia a muitas coisas que Deus aborrece, e quando ele viu a minha calma, a minha serenidade, a minha transformação, ele disse, você está diferente, você está, eu quero isso que você está recebendo. E ela disse, é Jesus que entrou no meu coração. Então, o que o diabo faz? Ele usa. Então, vocês vão ver o que Senaqueribe vai fazer. Ele vai mandar recados. O Senaqueribe vai mandar recados para Ezequias, para amedrontar Ezequias e todo o povo, para tentar. Então, versículo 10 agora. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos de seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis, sobre ele queimareis incenso? Esses eram os holocaustos do Antigo Testamento. Ezequias restaurou tudo, recuperou os valores. 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de alguma maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Dá uma paradinha. Você vê como o diabo é. Ele gosta de se mostrar vencedor quando o cristão está buscando a sua vitória em Deus. Então o diabo, ele afronta para intimidar o cristão, para ver se o cristão retrocede enfraquecendo, duvidando, tendo medo. O diabo gosta, tipo assim, né? A doença intensifica. Às vezes, vocês já devem ter ouvido aqui no culto, a gente está fazendo uma oração de cura, e alguém depois vai dar o testemunho que acabou de ficar curado, e a pessoa diz assim, ai, a dor até aumentou na hora da oração. Por que a dor aumentou? Há esses casos, sim. O diabo intensifica para ver se a pessoa aceita a doença e não consegue crer na cura. Para dizer, ué, eu estou debaixo da unção e a dor está aumentando? Eu disse que nesse caso nós temos que rever um outro caso na Bíblia. Quem lembra do menino epilético que foi levado até Jesus? Ele foi levado até Jesus. Ele foi levado a quem? A Jesus. Quando o menino estava em frente a Jesus, o quadro do menino piorou muito. Aí é que o menino convulsionou violentamente. De modo que o menino caiu, enquanto Jesus falava com o pai do menino para encontrar a brecha por onde o demônio entrou para fechar aquela brecha. Isso te diz alguma coisa? Eu tive um caso há muitos anos atrás, pessoal, de um casal que me trouxe um menino de 5 anos de idade. Casal jovem. Me trouxe um menino de 5 anos de idade, o filho. E chorando muito e desesperado, pastor, disse que o menino tinha iniciado umas crises epiléticas que atacavam mais à noite e o quadro estava piorando cada dia, cada noite. O menino rangia tantos dentes e já estava enrolando a língua e o médico, junto com o dentista, tinha feito um aparelho para os dentes, para não quebrar os dentes do menino. Coisa horrível. E aí eles vieram me pedir uma oração. Eu senti no coração uma coisa muito séria. Senti dentro de mim. Não me pergunte, porque isso não é corriqueiro, não é uma coisa comum, tá? Não é uma pergunta que se faz de qualquer jeito. Mas quando eles pediram, a senhora ora o nosso filho, eu olhei para os dois e falei, olha nos meus olhos e diz qual é o pecado de vocês. Você se assustou? Quase que eu também. Mas veio dentro do meu coração. Aí os dois caíram aos prantos, eu pedi que tirasse o menino de perto. E os dois disseram que só tinham uma vida conjugal, comunhão conjugal, conjunção carnal, ou seja, a consumação do amor do casamento, depois de assistir um filme pornográfico. Eu falei, o quê? Vocês botam um lixo desse, onde o demônio atua, para despertar desejos lascivos e não o desejo do verdadeiro amor? Vocês beberam o juízo? Eu falei, há quanto tempo começou isso?
Há 6 meses desde que começamos essa prática. Há 6 meses desde que começamos essa prática. Confirmou uma coisa na Bíblia, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar tudo na palavra, tá? Marca aqui e volta em Provérbios, só que agora é um capítulo antes, que é o 26. Marca aqui, capítulo 26. Capítulo 26 de Provérbios. Versículo 2. Capítulo 26 de Provérbios, versículo 2. Quem lê comigo? Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, não virá. A maldição precisa de uma causa. Se você esquecer de jogar o lixo fora, com um pedaço de carne na lixeira, e você for viajar, como é que fica a sua casa? Pronta para os urubus, não fica? Sim ou não? Fica pronta para os urubus? Então, vamos dizer que os urubus são os demônios. Bota um lixo desse dentro do quarto e não quer que a casa fique. Pois é. Que isso? Exatamente isso. Pastor, mas eu disse para eles, olhem nos meus olhos. Qual é o pecado de vocês? Os dois chorando. Quando eu vi eles chorando, falei, tira esse menino daqui. Aí me contaram. Ele contou. E ela disse, o pior é que no dia seguinte, esse filme foi rodando na nossa cabeça e a gente quer se livrar dele, não consegue. Aí eu perguntei, há quanto tempo vocês estão com essa prática? Eu perguntei, há quanto tempo o menino está dando uma crise epilética? Uns 6 meses. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Mesmo tempo. Falei, caramba. Então, quando a fita entrou, os demônios, os urubus entraram junto. E aí? O mais triste vem agora, que eu vou te contar. Me pediram a oração. Não era tempo de pandemia, a gente podia botar a mão na cabeça de qualquer um livremente, que ninguém tinha pavor. Bota a mão na cabeça dos pais. Quem manifesta? Os 3. Os pais não assistiam, os 2 juntos? A vítima não foi o menino inocente? Os 3. Quando eu vi a criança manifestada, me deu um ódio do diabo, uma raiva do diabo. Falei, nele não, Satanás. Nele não. Foi o primeiro que eu libertei em nome de Jesus. Depois expulsei dos pais. Falei, vocês botam o lixo de Satanás dentro de casa, debaixo do teto de vocês, e não querem que os urubus entrem? Maldição sem causa? Como pássaro no seu vaguear. Está vagueando, não tem destino. Pássaro, ele é livre, ele não tem destino. Se ele cansar e encontrar um arbusto, ele pousa. Tem muita casa que é um arbusto fedorento. Voltando lá. Vamos lá. Onde nós paramos? No 15, né? O 13, isso mesmo. Vamos lá. Então, o Senaqueribe está ameaçando o povo de Judá e Jerusalém e o rei Ezequias. Olha só. Está jogando o povo contra Ezequias. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Ou seja, o diabo gosta de sentir o dono de toda a terra, de tudo. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora ele está mexendo com Deus, né? Sim ou não? Senaqueribe está mexendo com Deus, não está? Sim ou não? Ele não tem noção de onde ele está se metendo. Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Senaqueribe agora está chamando o Deus de Israel de fraquinho. O Deus de vocês não pode livrar vocês das minhas mãos, não. Gente, o diabo é bandidão. Tem gente que, saiu das trevas
E se um espírito maligno disser, ó, se não voltar eu vou te arrebentar, tem gente que tem pavor e volta correndo. Você diz o quê? Senaqueribe está mexendo com o Deus de Israel, o mesmo que mexer com Jesus. Eita, gente, continuando. Versículo 16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Olha só. Estão mexendo com Deus e com o servo de Deus. Você já leu sobre a justiça de Deus? Que o diabo não se atreva, né? Versículo 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Eita! E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro, pessoal. Para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fizeram? Oraram por causa disso e clamaram. Dá uma paradinha aqui. Gente, o que é isso, gente? Pode imaginar? O Isaías, aquele grande profeta, que escreveu o maior livro das Escrituras, de 66 capítulos. Você já leu muitas coisas em Isaías, né? Sim ou não? Tremendo, né? Ele é conhecido como profeta messiânico, ou seja, o que mais falou de Jesus Cristo, não é? Que viria ao mundo. Pois é. Olha quem o Ezequias procurou para orar. Tem gente que procura a vizinha, meu irmão, que diz que se converteu e diz que doença não dá imposto. E vai pedir ajuda em oração. Tem gente que é tão inocente. Ô, minha irmã, você também é de Jesus? Concorda comigo aqui numa oração. Aí, Senhor, eu quero a cura do fulaninho, Senhor. Ah, tua palavra diz. Aí o outro vai dar concordância. Senhor, só cura se for a tua vontade, senão só pode levar. Você tem que ver onde é que você está se metendo. A tua igreja tem um alimento puro da palavra? Então, meu irmão, não mistura alimento. Não vai dar certo, pessoal. Às vezes a pessoa tem o mesmo alimento, está com a fé tão fraca, que está caída. Vai pedir ajuda em oração para alguém que não está nem orando por si mesmo. Precisa ver isso, pessoal. Ezequias procurou Isaías, o profeta que Deus usava tremendamente. Foram fazer uma concordância poderosa. Versículo 21, o que aconteceu? Lê comigo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada. Os filhos acabaram com ele. Os próprios filhos do Senaqueribe. Por quê? Pois é, pessoal. Olha com quem ele se meteu. Com Deus. Olha com quem ele se meteu, com um servo de Deus. Pessoal, isso é coisa linda e é coisa séria. Tem gente que, por falta de entendimento, diz, mas o que uma história como essa tem a ver com a minha vida? Tem tudo, meu irmão. Então, vou te dizer 5 coisas, tá? Que se faz e se deve fazer quando o problema é sério, quando o problema é grave. Volta no versículo de número 7. Vamos lá, igreja. Qual é a primeira palavra do versículo de número 7? Esforçai-vos. Pronto, está aqui a primeira palavra. Quem veio domingo? Esforço. Esforça, meu irmão. Se esforça pela fé, se esforça para alimentar o teu espírito, se esforça contra maus pensamentos, se esforça para não retroceder, se esforça para participar de cultos, se esforça para alimentar a sua fé. Se esforça.
Se esforça. Primeira coisa é esforço. Às vezes vem um pensamento, pessoal, para tentar esfriar a fé. Você tem que resistir a esse pensamento. Ah, não vou conseguir porque isso é difícil. Peraí, você está sozinho? Quem venceria uma batalha dessa? Sozinho? Ninguém. Deus enviou um anjo, pessoal, foi só um. Tem uma outra parte da Bíblia, no livro de Isaías tem, no livro dos Reis tem, dizendo que esse anjo de Deus destruiu todo o exército de Senaqueribe, que era composto de 185 mil homens. É brincadeira? Só um anjo, Deus só mandou um. Ele afrontou a Deus, ele afrontou Ezequias. Pessoal, continuando. Primeira coisa para vencer as adversidades, ou uma batalha muito difícil, esforço. Segunda, o ânimo. Os ânimos vão ditar os teus momentos. Se vem uma investida maligna e te encontra para baixo, como é que você vai estar de pé resistindo ao mal? Como é que a tua palavra vai funcionar? Não tem nem forças para orar. Esforça-te e tem bom ânimo. Pessoal, quando de toda coisa difícil não tem jeito, você se lembra das grandezas de Deus. Espera aí, olha para esse universo. Olha bem para a criação de Deus. Lembra lá do Deus que sustentou Israel 40 anos no deserto. Lembra que ele abriu o mar vermelho. Lembra que Jesus levantou Lázaro que fedia. Esforço e bom ânimo. Terceira coisa, você observou aqui no versículo 7 que o Ezequias trabalhou para o povo dele não ter medo. Então eu vou ler esse: esforça-te, tem bom ânimo, não temais. O medo é alimento para demônios. O medo é alimento de demônios. O medo é arma nas garras de Satanás. Para de alimentar os demônios. O demônio do medo. Para de dar armas para o seu inimigo. De longe o bicho sabe o rosto que está com medo. Você pensa que o mundo espiritual não observa? O semblante. Olha um semblante iluminado por Jesus. O salmista diz: olharam para ele e os seus rostos foram iluminados. Onde as trevas vão encarar a luz, pessoal? Quando o cristão está firme na fé, o diabo não consegue. Esforço, bom ânimo e não ter medo. 3, né? 4. No quarto, nós temos que lembrar da oração da concordância de Ezequias e Isaías. Pessoal, se a tua casa espiritual, a igreja, te alimenta, é o melhor lugar para você se fortalecer na fé, para você orar junto. Nunca fique sozinho quando a batalha for grande, porque se você se abater, você pode perder a batalha. Em Eclesiastes, o Espírito Santo aconselha e diz: melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta seu companheiro. Cuidado para não se unir a pessoas sem fé, somente nos momentos difíceis. Porque não há impossibilidade nenhuma para Deus. O ser humano sim, mas para Deus não tem nada que ele não possa fazer pelo seu povo. Você vê que Deus tomou a batalha do Ezequias. Senaqueribe afrontou a Deus e afrontou Ezequias. E Deus chamou Ezequias de servo. Mas não, ele é meu servo. Vou deixar o diabo brincar com ele, não. Isso é lindo. Bom, então, unir em oração. E a quinta coisa é exatamente essa. Não fique só nas dificuldades ou nas lutas. Para você não esfriar, não cair, correr o risco, o pior, de perder a salvação. Porque muita gente se perde, fica desolado por não conseguir uma bênção ou vencer um grave problema e depois acaba nem acreditando mais. Mesmo tendo tido grandes experiências com Jesus. Tem gente que já foi curada por Jesus, recebeu bênção de Jesus e hoje está pelo mundo. E alguns dizem: não, Deus nem existe. Misericórdia. Cuidado. Então, 5 coisas, curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração pelo entendimento da tua palavra, essa riqueza, as riquezas extraordinárias.
que o Senhor investe em cada um que te busca e que crê. Nosso Deus, que coisa linda, Senhor. O Ezequias em nenhum momento ele viu a coisa com os olhos humanos, porque se ele olhasse, se ele mantivesse uma ótica humana e um raciocínio lógico, ele teria desistido de tudo, saberia que ele não teria condições de vencer nada, pelos seus méritos, pelos seus meios, pelos seus recursos, mas ele buscou forças no Senhor. Que coisa tremenda, Senhor. Pai, o próprio Ezequias disse para aquele povo: esforçai-vos, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais. Coisa tremenda, Senhor. Que coisa linda. E ele foi buscar a concordância da oração, foi se unir para orar com Isaías, Pai. Sabemos que Isaías, o profeta, representava o Senhor e representava a igreja. Nosso Deus, muito obrigado. E por fim, Pai, ele não ficou sozinho naquela grande luta. Senhor, muito obrigado. Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.